Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Estamos na nossa segunda temporada e você que não viu a primeira, você não perdeu nada. Você vai olhar agora no YouTube, no nosso canal, você vai seguir o canal, ativar lá o sininho, porque faz sentido pra gente continuar isso aqui. Então a gente precisa que você se inscreva no canal, tá bem? E eu já vou começar logo apresentando os nossos convidados, porque eles são atletas. Os dois convidados são meio atletas, um atleta da medicina, o cara trabalha, você não tem ideia. E o outro é um dos mais novos atletas paralímpicos que a gente tem no Brasil, João Vitor Handbike. Aê, nossa, a gente trouxe plateia, a gente tem plateia de 50 pessoas aqui. E temos também Dr. Francisco Toches, sócio-diretor da Nutrinda. Aplausos, por favor. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter o espaço na tua agenda para estar aqui com a gente. Você também. Uma honra. Eu que agradeço. Gente, hoje é Dia Mundial da pessoa com deficiência. E a gente tá gravando o programa hoje. Muito legal, muito simbólico esse momento. Trouxe um presente pra vocês, tá? Pera aí que eu já vou entregar. Pra gente já começar com um presente. Aqui pra você e aqui pra você. Eu podia ter escondido a cerveja nessa caneca podia, aqui, né? Exatamente. Como Dei sabe mole, caneca? né? Não falei nada. Não, pela caixa aqui parece, né? Presente pra vocês da Cari Canecas. Cari Canecas fez questão de mandar pra vocês aí. Rapaz, tô até eu aqui barbado com a roupa aqui de hoje. Aqui, é a roupa de hoje? É o figurino do Francisco. Usando muito essa roupa, né? É o figurino do Francisco. Eu tenho também, ó. Legal, obrigado, hein? Cari Canecas, irmão, muito obrigado por vocês terem mandado pra gente esse mimo. É um mimo. Muito obrigado. Vocês querem água? Deixa eu botar uma água aí. Obrigado. Tá higienizada, tá, galera? Água também, obrigado, Deus, por ter patrocinado essa água pra gente. Olha só, pra gente começar o programa, eu queria fazer uma pergunta. A primeira temporada eu começava sempre com o que é saúde pra vocês, mas eu percebi que as perguntas eram mais ou menos sempre as mesmas. Agora a gente vai um pouco mais ao fundo. Vambora. Por que vocês acham que as pessoas estão doentes hoje? Elas estão doentes com o quê? Meio Enem, né? Ah, garoto! Essa é vestibular. O Francisco vai responder primeiro, você vai pensar. Melhor eu responder, né? Você deixou ele numa fria ali. Deixou mal, na primeira isso ainda. Bom, eu acho que as pessoas hoje, elas estão com mais dificuldade, né, de ter saúde. Primeiro é importante a gente lembrar, né, que ausência de doença não é saúde, né? Então, a gente vem de um modelo de medicina, inclusive, que ela espera a pessoa ficar doente para daí sim medicar. E eu já sou, nós ainda, você é um pouco mais novo que eu, né? Mas eu já, né? Um pouquinho, né? Mas eu já sou parte de uma nova geração de médicos, né? Que praticam aquela medicina da saúde, né? Medicina preventiva, né? Exatamente, né? Não, a gente não vai esperar essa pessoa ficar doente, adoecer para precisar medicar. A gente já vai identificar algumas questões, alguns pontos que possam ser melhorados e que evitem, então, doenças e que melhore também a qualidade de vida. Mas, então, respondendo à tua pergunta, eu acho que as pessoas estão com menos saúde hoje porque está mais difícil fazer o básico, né? A vida que a gente vive hoje, né, todo mundo sempre conectado, trabalhando muito. Às vezes, até quando você sai de férias, você está conectado, tendo que responder teu chefe, esse tipo de coisa. Então, tá difícil você fazer o básico, né? Porque, às vezes, até tem pessoas que me perguntam, né? Mas para que eu vou em você? Para que eu vou no nutricionista? Se eu já sei o que eu vou fazer, o que precisa ser feito, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por que ninguém faz? Por que a obesidade cresce cada vez mais no mundo todo? Não é só no Brasil, no mundo todo. Se a gente for pegar as principais potências do mundo, a prevalência de sobrepeso e obesidade está em metade da população. E só está aumentando. Só está aumentando. Só aumenta. Né? Então as pessoas estão com dificuldade de fazer o básico, de ter tempo de organizar as próprias refeições, de achar um tempinho ali para fazer atividade física, de dormir bem, né? Então, de controlar os níveis de estresse. Então, é por isso que as pessoas estão cada vez
com menos Mas- saúde. Menos saúde, a gente acha que é uma palavra Eu boa. acho que é Não mais é mais adequado. doentes, acho que é menos saúde. Exato. Pensou em alguma coisa, João? Já te dei um Por monte que de que cola você- aí, cara. Ah, Pega aí, alguma ó. coisa e vai. pô. Por que você acha que as pessoas ficam tão doentes assim? A gente fica tão... A rede social, você acha que é egoísmo? Sei lá, dá uma pirada aí. O que você acha? Bom, eu como atleta, não cabe a mim pensar em ficar doente, porque Isso é bom? quando você já, independente de resfriado, se é coisa mais básica ou não, independente do que seja, você já fica um pouco mais no intervalo maior de... Aí a gente vai falar também da lesão que eu acabei Sim. tendo, que junto com a equipe da Nutrindo, o Dr. Tostes e toda a equipe dele, conseguiram fazer com que o meu tratamento não impedisse os meus treinos, as minhas competições e minhas atividades. Então, ficar doente para mim é realmente muito, muito ruim. E acredito que para todas as pessoas também. Mas pra você um pouco mais, porque você precisa estar com Sim, saúde pra sim. trabalhar. Exatamente, É tipo isso. Muito Para interessante. viajar e todas as outras coisas. Você viaja muito? Viagem de 2 em 2 meses. Cara, você vai viajar por Para quê? competições. Para competições. Ah, é, lógico. A temporada tá muito... A temporada completa, né? Porque agora, em época de pós-pandemia, a gente ainda tá durante um processo... Já estão se ajustando. Exatamente, de ajuste. Eu fiz uma biozinha tua aqui, ó. João Vitor de Castro Vieira Gomes. Eu. Nome de rei aí, quase. Mais conhecido como João Handbike. Ele é o atleta mais novo paralímpico do mundo. Bicampeão do campeonato de Paralimpíada do Rio de Janeiro. Né? Balance for Paraciclismo Life, do Rio de Janeiro. isso. Tem 2 provas internacionais aqui no Rio. E a grande aposta para as Paralimpíadas de Los Angeles de 2028. Isso. Tá treinando Está tudo treinando para isso. pra chegar lá. Vai dar certo. Vai dar certo. O Francisco, eu fiz também o dele. Dr. Francisco Tostes, é médico, especialista em endocrinologia e nutrologia esportiva, aprimoramentos em obesidade, transtornos alimentares, transtornos de tratamento especializado em paciente transgênero em Harvard. Cara, é Não é internacional. brincadeira, não, hein? Não é brincadeira, não tem tempo pra nada. Sabe Ainda é muito. sócio do Instituto Nutrindo Ideais, porque agora é um instituto. Pois Por é. que a gente mudou de clínica para instituto? Qual a diferença? Explica pra nós. Pergunta complexa, né? Vestibular hoje. Bom, hoje tá- hoje ele tá inspirado, mas isso porque ele falou da primeira temporada, mas a segunda temporada vai ser ainda melhor já com esse episódio de hoje, né? Exatamente. Nossa presença aqui. Então, cara, responder tua pergunta de uma forma até filosófica. Amo. Eu acho que assim, tudo que existe no mundo, primeiro foi sonhado, tá? Então, se você quer abrir o seu negócio, quer abrir alguma coisa, quer começar algum negócio, antes você tem que pensar contigo mesmo, aonde você quer chegar, o que você quer para você, né? Para daí sim, você pensar no que você quer montar, porque é daí que você vai criar metas, daí que você vai cobrar resultados. E se isso não for genuíno, se isso não foi pensado, se isso não foi sonhado, você não contagia também a tua equipe, né? As pessoas não vão fazer aquilo que você espera que ela faça. Elas não vão comprar o teu barulho. Então, eu acho que a Nutrindo, hoje é o Nutrindo, né? Porque é o Instituto Nutrindo é Ideais. Ela acabou sendo um resultado do sonho de 3 caras que estavam sonharam o mesmo sonho, né? E foi resultado de muito sacrifício. A gente, encurtando a história, né, saiu de um modelo que é um modelo que acontece em praticamente todas as clínicas, que é um modelo de locatário, sublocação, né, onde o profissional ou o médico ou nutricionista paga para usar aquele espaço. Então, a gente quis fugir desse modelo e ficar só realmente com profissionais que têm uma identificação com a nossa proposta, com a nossa filosofia, com aquilo que a gente pretende oferecer, né, para os nossos pacientes, e sem ter essa obrigação financeira que muitas vezes a gente percebia que limitava esses profissionais, né? Ai, será que eu pego mais um bloco? Será que eu não pego? E causava aí distanciamento também, né? Exatamente. Você acaba alugando um lugar, só tô alugando, vou lá, compro o meu e vou-me embora. O que eu sempre quis evitar na Nutrindo, que ela fosse um lugar onde tivesse um monte de especialista atendendo. Uma policlínica. Não, eu queria que realmente fosse uma clínica integrada. Que os profissionais conversassem, né? Que eles
discutissem os pacientes que eles tivessem em comum. Já há algum tempo mesmo, antes de virar instituto, a gente conseguiu realmente dar essa cara, e não é à toa que e os pacientes percebem isso, né? Quando os profissionais eles conversam sobre o caso dele, e mesmo quando não conversam, o paciente percebe que a gente está alinhado, que existe uma filosofia, né? Existe uma mesma linha de tratamento, né? Então, o Instituto é isso, né? A gente pensou nesse modelo de negócio em que o profissional ele se sentisse mais livre, né? Para ficar mais lá com a gente, não precisasse trabalhar em outros lugares. E a gente forneceu para vocês, né? Que você também faz parte lá do Instituto. Eu me sinto meio sócio, gente, sem os problemas, sabe? Sem o BO, você pega só a parte boa, tá vendo? Boa. Que é justamente o que eu ia falar. A gente criou uma estrutura com tudo aquilo que a gente... Tudo não, porque a gente sempre quer melhorar, né? Mas uma boa estrutura com o que a gente acredita que é importante para oferecer para o paciente, né? A gente deixou isso tudo à disposição desses profissionais que atendem lá. Seja falando assim de exames, tem os exames metabólicos, tem os laboratoriais, tem os protocolos de tratamento. Quer dizer, esses profissionais eles têm a condição de oferecer praticamente o que tem de melhor hoje para os seus pacientes. É verdade, a gente tem muita coisa lá. A melhor clínica do Brasil. Já aí, ó. Olha só, o João é paciente da Nutrindo também, do Misael, né? E da Mayra também. Da Mayra. E do Henk. Do Henk. Sexta-feira eu tenho Passou na mão de Karine. todo mundo, gente. Da Karine também? Karine. Vou tomar uns esporros lá da Karine. Ai, caraca. João, queria que a gente contasse um pouco da tua história. Você nasceu com mielomeningocele, não foi? Foi. Que é uma formação uma má formação do tubo neural e acaba dando aquela protusão, a medula acaba saindo do corpo. Isso. E aí precisa fazer uma cirurgia na hora, menos de 24 horas de vida. Foi isso que você fez? Não lembro, mas eu acho que foi. Dizem, né, pai? O pai, ó, foi menos de 24 horas. Assim que nasceu. Não viu no ultrassom? Não. Sabia com que 7 meses. Com 7 meses já viu? Aí eu fui fazer aquela outra... A morfológica? Isso. Aham. A minha esposa, que é da área... Ah, ela também é? Minha mãe é enfermeira. Ah, é? Aí, Que maneiro. quando falou, eu nunca... Ele tá falando que a esposa dele... No ponto, tá aqui pra eu repetir o que ele tá falando. A esposa dele, mãe do João, é enfermeira também. Isso. E ela já E sabia ela mais ou soube, menos o que estava acontecendo com a Eu Ultra. nunca tinha escutado essa palavra, mielomeningocele. Aí os médicos se reuniram, aí ela falou comigo, ó, deu algum problema. E aí teve uma reunião de médico lá e aí eles viram que tinha algum problema. Aí os médicos se reuniram e falaram pra gente que ele ia ser um vegetalzinho. E aí falaram que ele ia ser vegetal, gente. Isso aí. E aí fizeram a cirurgia. Isso. Assim que eu nasci, foi feita a cirurgia de correção para corrigir a mielo e ver tudo o que ia acontecer, se ia ter mais sequelas, quais sequelas teriam, qual seria a altura da lesão. E... É uma lesão baixa? É, lombosacra. Ah, bom. Bem baixinha. Aí falaram que ia ser tal coisa, mas graças a Deus deu tudo ao contrário. E hoje a gente tá aqui, graças a Deus, contando a nossa história e tudo. E cada vez a intenção é que a gente ficar cada vez melhor e tudo. Com certeza. Mas acredito que tenha sido um susto pra família e tudo. Meu pai e minha mãe também jamais teriam pensado nessa hipótese. Mas conseguiram um grupo de médicos com excelência, bastante qualificados e deu tudo certo. E que bom que eram pessoas informadas, né? Sim, Porque sim. o ambiente socioeconômico influencia muito também, né? No desenvolvimento do paciente e tal. Como é que você foi ser atleta? Como é que é ser atleta paralímpico? Como é que é ser tudo isso? Como o atleta chegou na tua vida? A handbike chegou na tua vida? Eu sempre gostei muito de esporte. Sempre estudei, mas eu tô cursando 3º ano, tá acabando. Gente, ele tá no Enem mesmo. Tá acabando. Você vai fazer vestibular pra quê? Vou tentar marketing, tô na dúvida, marketing ou educação física. Achei que era óbvio, uma educação físicazinha Educação aí no física, meio, né? A assessoria tá me influenciando a fazer educação física e uma pós-graduação em marketing. A assessoria tem nome, assessoria? A Gisele, a Luri. Ah, Gisele! Assessorar de todo mundo aqui, a Gisele. Verdade. E eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu vi que vocês colocaram até minha foto com a camisa do Flamengo. Mengão! E sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei muito de pro Maracanã. E o futebol
certamente seria uma realidade muito distante, mas eu sabia que seria alguma coisa ligada ao esporte que eu queria pra minha vida. Aí passei por diversos esportes Você sempre foi antes. cadeirante, né? Então, para passar pra cadeira, houve um processo meio longo. A gente tentou as muletas e não deu certo, não me adaptei. Isso pequenininho. Isso, muleta eu devia ter em torno de 10, 11 anos. Porém, antes disso, eu usava um tutor nas pernas e eu usava um andadorzinho, tinha umas 2 rodas atrás. Porém, era bem complicado para mim, para eu entrar, vamos supor, aqui no estúdio. A porta até aqui demoraria uns 15, 20 minutos. Então, era chato para mim e eu não tinha qualidade de vida. Então, a Rede Sara, hospital... Caramba, aqui na... Isso, aqui eu na Barra. passei por eles. Hoje já tô de alta da Rede Sara, mas passei por eles e eles falaram, a gente tem que colocar o João na cadeira. Ele vai ter qualidade de vida, ele vai ser melhor, ele vai se libertar e tudo. Aí meu pai falou, não sei o que, porque se ele sentar na cadeira, ele não vai voltar mais, não sei o que. Aí foi passando o tempo, aí falou, vamos tentar. Aí na hora que eu sentei, dito e feito. Mas, cara, foi libertador, eu não teria outra cabeça, não teria outra escolha se não fosse a cadeira. Não estaria nem aqui, eu acho que conversando com vocês, mas aí, a partir dali, virei cadeirante oficialmente. Aí passei pela natação, passei pelo basquete de cadeira de rodas na Rede Sara também. Você chegou a fazer isso tudo? Cheguei a jogar vôlei sentado no Vasco, já com um time profissional. Mas tu não era Vasco? Não Fazer rolou, o quê né? lá? Não rolou. Não era. Treino 10 horas da manhã. Ele lá- deixava passar todas as bolas. Pô, não vi e tal. Ele era de propósito. Não bateu, não. Eu falei, não é meu lugar aqui, não. Aí saí fora. Aí tava procurando um esporte, já tinha decidido que eu ia ser atleta mesmo. Aí, em 2016 eu chamei minha mãe pra conversar, eu falei, mãe, vai ter Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no Rio. Eu não faço questão e eu não quero e eu não vou em nada. Eu não quero. Mas Paralimpíada eu vou em tudo. Eu vou em tudo mesmo. E dito e feito, a gente passava o dia inteiro no Parque Olímpico e eu vi tudo. Aí eu falei, agora eu vou escolher o que eu quero. Aí vi basquete de novo, vi rugby. Rugby, um time muito forte que tem aqui no Rio, o Santer. Mandar um abraço pra galera do Santer, a galera genial, Aí, Santer. boa pra caramba. Muitos atletas são da seleção. Eles me chamaram, falou, João, vem competir o rugby com a gente, vem praticar. Cara, eu sentei na cadeira do rugby, fiquei encantado. Eu falei, até um momento eu pensei, é esse o esporte. Só que depois eles me falaram que eu tinha que ter uma lesão superior, de membros superiores. Não ter um braço, ou ser Pera, tetra. como é que é rugby mesmo? Como é que é? É o futebol americano, mas às vezes tem uns chutes, né? É bem parecido. Na cadeira, né? mas é tipo um basquete, só que com a bola mais pesada, a bola não quica, você tem que passar num golzinho. É um futebol americano também, é uma boa observação, tem bastante contato, a cadeira às vezes quebra. É legal pra caramba, cara. Só que precisa de ter a lesão superior. Eu falei, não vai cortar meu braço não, sai fora. Aí eu meti o pé, eu falei, não. Cheguei a cogitar. Aí eu falei, não. Aí em 2016, nos jogos, eu vou assistindo todos os esportes. Aí até então a gente foi almoçar. Ele tá quase um teste vocacional, né? Deixa eu ver aqui qual que eu me identifico mais. Aí não vi o paraciclismo, não vi. E tava indo almoçar, tava com a minha família, com um amigo meu, e um cadeirante lá cheio de cadeirante me chamou. João, vem cá. Eu falei, cara, como é que esse cara sabe meu nome? Aí diz ele depois, a gente conversando, que ele ouviu minha mãe me chamando. Aí ele identificou meu nome e ele me chamou. Aí ele me apresentou, puxou um panfleto da mochila e falou, cara, você conhece paraciclismo? Eu falei, nunca ouvi falar. Aí ele me mostrou um panfleto e falou, cara, eu tenho 2 bikes e eu vi o seu perfil, eu vi você andando por aí com a cadeira e tudo. Você quer treinar? Aí eu falei, quero. Ele, então tá bom. Mês que vem eu tô indo pra Nova York, quando eu voltar, a gente marca um treino, porque ele foi competir a maratona de Nova York. Esse cara era cadeirante. É cadeirante, atleta profissional de paraciclismo, aqui do Rio. Eu acho que é o melhor do Rio que a gente tem aqui, ele é um ser humano incrível. Agradeço muito a ele. Como é que é o nome dele? Edson Rocha. Agradeço muito a ele pelo convite do paraciclismo. Aí, na hora que eu deitei na bike, eu tava 7,5 centímetros do chão, quase ralando o cotovelo no asfalto, falei, é isso. Aí virei pra minha mãe e falei, mãe, é isso, vamos começar a ver o que a gente precisa para se tornar um atleta profissional disso. Dessa área. Aí a gente foi ver os preços das bicicletas, dos equipamentos, tudo, viu que era tudo muito caro. Aí falou, não, a gente vai dar um jeito. No dia seguinte, minha mãe foi pro plantão, minha mãe é enfermeira, e os médicos viram que eu tinha ido para todos os jogos e perguntou, o que o João quer? E minha mãe não tinha falado nada. Falou, não, o João descobriu ontem que ele queria tal coisa. Então, calma aí, quanto custa?
Aí aí Os juntaram. médicos do plantão da tua mãe. Juntaram, fizeram uma vaquinha. Depois de 1 mês e meio, eu cheguei em casa, tinha uma caixa gigante na minha sala, era bike. Falei, não, mentira. Caraca! Aí dali foi dando Aí tudo Deus certo. foi mandando. É. Que maneiro, Muito cara. legal. Francisco, quando chega um atleta lá no teu consultório, tipo o João, assim, um cara que é buscando performance, o que você faz? Qual a primeira coisa que tem que fazer? Bom, primeiro a gente tem que ver qual é a modalidade, né, desse atleta, porque muda completamente o objetivo, né, as valências que você tem que melhorar. Se for um levantador de peso, você precisa melhorar a força, a explosão. No caso dele, você tem que melhorar a resistência, a capacidade aeróbica. Então, isso interfere no plano alimentar, na suplementação, enfim, em tudo que você vai projetar para ele. O que você gosta mais? Tipo, creatina, dextrose, sei lá, Creatina, a ácido Karine de passou. aspartame, passou? Aí, ó. A creatina é engraçado, né? Porque ela é um suplemento, acho que até hoje, que tem muita resistência, né, das pessoas. Tem gente que não toma por medo também, né? Principalmente mulher, né? A creatina Vou vai me inchar. inchar. Porque realmente, quando a creatina surgiu lá na década de 90, ela não era tão pura como hoje e realmente podia causar retenção. Hoje já tem um método mais moderno, né, para creatina. Algumas marcas até têm um selo, né, que chama selo Creapure e tal. E apesar de ser um suplemento renegado, talvez seja o suplemento com mais evidência científica que respalda o seu uso. E o que é interessante também sobre a creatina é que as evidências não são só para esse âmbito esportivo, para o âmbito da performance. Creatina, tem estudo mostrando que melhora a parte cognitiva, que diminui o risco de Parkinson. Enfim, é um baita suplemento. Agora, é claro que você tem que individualizar a dose. Uma mulher de 50 quilos, não faz sentido que ela que ela suplemente a mesma dose de um cara musculoso de 90. Sim. Então, o nosso trabalho gira muito em torno disso, de entender, então, quem é o paciente que está na sua frente, né, qual o perfil dele, quais são os objetivos dele, para você indicar ou não um determinado suplemento e personalizar essa dose. Tem uma ideia, todo mundo faz 5 gramas, né? Sempre, acho que todo mundo chega Acho que é 5 já gramas. tomando os 5 gramas de creatina. Mas tem um esquema que eu gosto muito, que é a dose de ataque. Você faz uma semana, 20 gramas, dividido em 4 tomadas, de 6 em 6 horas. Tem um resultado muito bom. Depois você mantém crônico os 5 gramas, eu acho que costuma fazer bastante sentido, assim, para algumas pessoas. Sim, pode funcionar bem, porque, assim, primeiro é importante a gente explicar para as pessoas que a creatina, ela não tem nenhum efeito agudo, né? Então, assim, uso crônico, de uso Não crônico. Você não vai adianta- tomar, não vai acontecer nada. não adianta você tomar a creatina antes do treino e achar, nossa, agora eu vou ter mais força para malhar, ou tomar na volta do treino e achar que isso vai melhorar a sua recuperação. Alguns defendem até o uso depois do treino, mas com o intuito apenas de aumentar a sua absorção, não que aquilo vai trazer um efeito imediato, né? Então, o importante é você fazer o uso regular da creatina, então, para você criar estoques de creatina maiores, né, no seu corpo, e aí com isso, com o tempo, você vai ter um aumento de força, um aumento na resistência física, etc. Quando você faz essa dose de carregamento, né, com essas doses mais altas de creatina no início, você alcança esses estoques maiores num pouco mais intervalo de rápido. tempo menor. Então, o paciente ele vai observar esses benefícios mais rapidamente. Agora, você tem que ver justamente se é uma pessoa que tem perfil para usar, porque justamente, apesar das formas mais modernas terem um risco menor de causar retenção, ainda pode causar. Então, se você pegar aquele exemplo que eu dei agora há pouco, de uma menina magrinha tal, ela pode acabar não gostando do efeito de uma dose um pouco maior de creatina, ainda que seja ali por poucos dias. E a função renal? Não, isso é mito, Mito. né? Eu acho que as pessoas Obrigado. criaram esse mito pela semelhança do nome creatina Com com creatinina. creatinina, né? Que é um marcador de função renal.
Mas Eu aguento responder isso, cara, que eu chego lá, mas a minha função renal, como é que tá? Eu tomo creatina. Como é que pois ela tá? as pessoas têm isso e aí cada hora o mito muda, né? Piora a função renal. Não, não piora, tal. Não, mas pode dar cálculo no rim? Não, não pode. Então, assim, isso já está, claro, pelo menos dentro do meio científico, bastante esclarecido. Mas a gente sabe que muitas vezes isso ainda não chegou para as pessoas, tanto que a gente escuta o que você acabou de falar, né? Paciente falando, e o meu rim, eu posso continuar usando? Isso acontece muito também com o whey protein, É né? verdade. Essa preocupação, por exemplo, com os rins e tal, sobre o whey protein. Até engordar. Ai, posso Sobre engordar porque eu tô engordar. usando whey. E Eu o que a tinha gente... essa Você preocupação da bexiga, da urina, porque eu tenho bexiga neurogênica. Ah, que também é uma consequência da Miela, melanoglicose. isso. Aí minha mãe, não, você não vai tomar nada, não sei o quê. Aí eu comecei a tomar um pouco de whey, aí quando eu cheguei com a Karine mandou tomar 3 ou 4 doses por dia. Aí eu falei, agora tá tudo certo. Pois é, mas aí, por exemplo, Porque eu sou ruim de comer também. Isso isso que eu ia que eu ia falar. falar. Eu ia Se perguntar ela isso. indicou tantas doses de whey, é porque ele provavelmente estava com uma dificuldade de alcançar De a cota de ingerir. proteína no dia. É isso. Né? Então, quando o paciente me pergunta se essa dose de whey vai prejudicar o rim, primeiro que não vai, né? A primeira coisa é o seguinte, proteína não lesa rim. Quem tem lesão no rim tem uma restrição, né, ao consumo de proteína. Não é que não possa consumir proteína, Um pouco menos do que mas uma pessoa que não tem a lesão. vai poder consumir uma porção um pouco menor. Então são coisas diferentes. O whey e a proteína de qualquer origem, elas não provocam lesão renal. Quem tem lesão renal tem uma restrição ao consumo de proteína. Então, o whey protein, até mesmo para quem tem função renal, ele pode ser usado desde que esteja dentro dessa cota. Não tem problema nenhum. Porque o whey protein, ele é simplesmente uma refeição prática, uma fonte rápida de proteína e carboidrato que você tem ali. Dependendo do teor, né, se for isolado, se for hidrolisado ou normal, aí depende a taxa de carboidrato. Então é prático. É a mesma coisa você comer 3 ovos com pão. Ela fala que, a Karine, né, ela diz que às vezes quando eu sou muito ruim de comer, tenho um probleminha com textura também, ela falou, Joãozinho, quando você, não é sempre, mas quando você não quiser jantar e tudo, pelo menos pra você não dormir em jejum, toma uma dose de whey e vai dormir, tá tudo certo. Mas isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Porque se a gente também for voltar lá na década de 90, início dos anos 2000, o João nem era nascido, né? É verdade. Mas eu era um moleque também, não era médico ainda não, né? Tava Pelo no amor Rock de in Deus, Rio, pô. tava bombando Pelo no amor Rock de in Rio. Deus. Mas assim, nessa época ainda existia muito aquela moda de usar o whey pós-treino, né? Naquela janela anabólica, né? Que se Janela de chamava, tal. oportunidade, é verdade. Janela de oportunidade. Então, hoje, com o passar dos anos, a indicação do whey ela mudou, né? Ela ganhou mais essa cara de substituto de refeição em função Minha da avó usa whey, praticidade. gente. Pois Minha é. avó, eu dou sempre pra minha avó whey. No início ela ficava um pouco Ela gosta? Ela adora, ela fala que é uma delícia. Eu tomo meu leitinho, ela bota molico junto. Que ela ama aquele molico, gente. Mas ela se desmistificou, ela viu que era uma refeição, fica saciada, fica bem, e é uma fonte de proteína para idoso também. Por que não? O idoso precisa também. Essa é uma outra dúvida, né, que existe sobre os idosos, onde, na verdade, eles têm uma necessidade de aumentar o consumo de proteína, não é diminuir. Isso é muito comum, né, de paciente mais idoso ficar com medo, né, quando você indica um consumo maior de proteína. E eu explico, olha, é o contrário, porque você, por conta do envelhecimento, você está digerindo e absorvendo pior a proteína que você ingere. Né? Então, você, na verdade, tem até uma indicação maior de suplementar proteína do que talvez uma pessoa mais jovem. E, naturalmente, também acontece aí já numa idade mais avançada, até um consumo também reduzido de proteína, porque normalmente é um alimento que dá mais trabalho, né? Para mastigar, para cortar. Mais caro. Então, mais caro. Então, aquele idosão também, ele naturalmente já vai consumir menos. E digerindo e absorvendo também menos, a suplementação vai estar ainda mais indicada. Verdade.
João, como é que você é atleta, então você precisa seguir algumas restrições aí, mal ou bem. Mas mesmo assim você é jovem, você tem 18 anos. Então Fiz 18 agora. Fez agora, né? Fiz agora em junho. Fez quando? Junho. Ah, 27 tá. Achei de que junho. você era de setembro também. Não. É, porque todo mundo aqui nesse estúdio é de setembro. Só corrigir uma informação. É Ah. Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, não é internacional. Obrigado, ele corrigiu aqui. Nacional, apenas Brasil. E como é que é como é que é essa tua vida conciliando atleta, você é jovem, e tudo que você tem que fazer para ser um atleta, a comida, o treino, tudo isso. Eu acho que a parte que eu tenho mais dificuldade é realmente a questão da alimentação. Não tenho dificuldade em relação de competição, de viagem, ainda mais sono quando vai estar mais próximo das competições. Não tenho problema com isso. Você dorme normal, não tem problema? Sim. Mas a alimentação sempre foi um pouquinho difícil pra mim. Eu não como feijão. Não consigo nem sentir cheiro de feijão. Não, é uma barreira pra mim, é pesado. Mas suco eu bebo tudo, beterraba, laranja, cenoura, se deixar eu bebo todos os dias, então eu consigo reconciliar algumas coisas no suco. Eu tenho problema com textura, isso, eu consigo dar essa equilibrada. Hoje a minha semana, ela funciona bem cheia, né? Ela tem um cronograma bem cheio, eu estudo na parte da manhã, eu faço eletroestimulação 2 vezes na semana. Você faz com o Lincoln, Faço né? com o Lincoln. Ele é incrível também. Nossa, é um treino muito bom, eu gosto muito de... É Eu o adoro melhor treino. eletroestimulação Eu também. acho que é o melhor meu treino da semana. Eu gosto muito pra academia também, se deixar. Vou 2 vezes por dia, não tem nenhum problema com academia. Faço treino na bike em casa também, indoor. E faço a bike quando dá também um final de semana não. Como é que treina Explica pra galera o que é handbike. Como é que Então, funciona? a handbike, o paraciclismo que chama, a handbike é a bicicleta. É uma bicicleta totalmente adaptada para pessoa com deficiência. Sim. Então, a bicicleta tem uma roda na frente e 2 atrás. Isso, uma roda E aí na frente e 2 atrás. você dá pressão com a mão. A gente dá pressão com a mão e a pressão vai toda na roda da frente. As rodas de trás, elas, inclusive, têm tamanhos diferentes. Eu uso uma roda grande hoje, mas o melhor, para ainda mais competições internacionais, é diminuir um pouco a roda, porque a gente consegue fazer curvas mais fechadas, então você pega As mais 3 velocidade. rodas? Então diminui? A de trás. Só a de trás. Porque também é lógica. A roda de trás ela vai demorar mais tempo para girar, enquanto a roda menor já girou umas 2 ou 3 vezes. Então aquele cara que tá com aquela roda já tá muito na frente. Então... Não entendi não, mas tudo bem. Tu faz a curva aqui? Isso, tipo é tudo aqui. Tipo Tem um pé de vela, kart. tem... Isso, tipo um kart, A gente segura o pé de vela, tem um Shimano, a gente... E onde você treina isso, gente? Flamengo, tu vai lá pra Aterro. Não, hoje o Parque Radical de Deodoro é incrível. Eu fiz uma maneiro. prova lá e é muito bom de treinar ali. Tem subida, tem um percurso completo ali. Numa competição, então, é tipo uma bicicleta normal. Tem Isso. montanha, E tem... não, então, o paraciclismo, a gente, quando vai para as competições internacionais e nacionais, são 2 provas. É a prova de contrarrelógio, é um final de semana, no sábado, prova de contrarrelógio, e domingo a prova de resistência. A prova de contrarrelógio, geralmente, é de 20 a 30 quilômetros, essa prova. Ela Não é longo. Não tanto quanto a de resistência. Precisa ter um treinamento aí Sim. melhor, uma suplementação boa, porque é um Isso, treino tanto longo. que a Karine, uma semana antes, 2 semanas, a gente muda totalmente o meu cronograma e intensifica muito mais. Carboidrato. É isso que eu ia perguntar pro caraca. Francisco também. A diferença dessa suplementação, do que a gente tem que pensar num treino antes, em treino, né? E na Normalmente, competição. na rotina. Sim, Ah. sim. Existem alguns suplementos, né, para esses esportes de endurance, né, que particularmente perto da competição eles valem a pena da gente usar, por exemplo, o bicarbonato. Muito bom. Esse é um suplemento interessante da gente usar próximo às provas. Claro que assim, se o atleta nunca usou, é sempre bom fazer algumas doses de teste antes, Nunca usei. porque Nunca usou. o bicarbonato, ele às vezes pode dar um desconforto, né, gástrico. É bicarbonato de sódio? Isso. Uhum. Então, porque ele tampona, né? Então, ele Faz tamponamento, diminui a sensação de verdade. fadiga e tal. O atleta, ele vai render mais ali do meio para o final da prova. Não vai deixar cair o rendimento. Beta-alanina também? Beta-alanina também, né? Para endurance ela funciona bem, mas é engraçado, né? Porque a beta-alanina também é um suplemento super usado pela galera da musculação.
E para essa galera não tem efeito nenhum, né? Não tem Cai benefício. no doping alguma delas? Não, Não, nenhuma delas não é cai no doping. anabolizante. É. Entendi. Quero E- falar de doping também. Então a betalanina é engraçado porque ela tá em muitos pré-treinos e a galera dos boxes e das academias usam muito betalanina, mas para treino de força ela não tem benefício. Mas o pessoal acho que gosta, né, daquele formigamento, daquela onda que a betalanina dá. Bom, dá um dia. E apesar de dar essa onda, né, essa sensação ali mesmo na hora que você toma, a betalanina também é um suplemento de reserva. Não é para você tomar a betalanina ali antes, mesmo o pessoal do Endurance, por exemplo, só antes ali de um treino mais pesado ou de uma prova. Você já tem que Faz um uso crônico também. construir. E aí, é claro, nessas situações de competição, né, de prova, você pode usar uma dose maior, tal. E aí é bem interessante também. Tem alguma coisa que vocês não comem, que você não come de jeito nenhum, além do feijão que você já falou? Beterraba só no suco também, eu acho que é problema de textura. Acho que só. Açaí você come? Como? Manda o açaí, galera. Temos açaí aí. Cariocas, é verdade. Açaí eu como bem. Você gosta? Temos o Cariocas Açaí, que eles mandaram uns açaís pra gente aqui. Olha DVD. só, legal, hein? Tem colher aí? Já tem, já. Você sabe que o açaí, falando aqui isso de que eu queria performance, ele é um baita alimento, né? E aí não é nem exclusivo de só uma modalidade, né? O açaí, ele é um alimento super rico. Ele tem bastante carboidrato, né? Que é uma baita fonte de energia, né? Então, para o exercício Fibra físico, também. os carbofóbicos aí que me deem licença, mas assim, o carboidrato é fonte de energia, né? Para o exercício. E além disso, ele é fonte de vários antioxidantes, né? Isso ajuda muito na performance, na prevenção de lesão. Ele também vai ter uma propriedade vasodilatadora. O açaí é um baita alimento aí para... Você usa bem em pré-treino? Pode ser Pode usado ser. como pré-treino, até pela consistência, né? Ele tem uma digestibilidade mais Trava-língua. rápida, né? Então, o paciente ele não fica com aquele estômago pesado, né? Às vezes, na hora de fazer o exercício. Mas é importante você falar que tem açaís e açaís. Porque tem açaí que taca os guaraná da vida que tu nem sente o Verdade. gosto do açaí. O Cariocas Açaí não, ele é muito açaí e um negócio, um chorinho de guaraná. Então eu uso muito no meu pré-treino Pré-treino? o açaí Show. do Cariocas Açaí. Isso que você falou é importante mesmo, né? Porque, às vezes, tem marcas de açaí que colocam o extrato de guaraná, né? Que é super doce, além de acrescentar açúcar. Então, é E o claro, leite condensado. fora Jujuba. aqueles complementos, né? E aí você transforma uma coisa que é super bacana num Não fica tão negócio legal. que não é tão legal. E outro ponto também que é importante é o tamanho da porção, Uhum. né? Não é é uma o opção litrão, não, bacana, o litrão não pode mas não é para sorvete. você comer meio quilo. Quer dizer, dependendo do que você for fazer de atividade ou da tua composição corporal, claro que você vai ter vai poder consumir uma porção consumir mais ou generosa. menos. Mas pensando comer, no pessoal que se preocupa com a composição corporal, quer reduzir o percentual de gordura e que vai fazer aquela malhação do dia a dia, né? A porção de açaí teria que ser um pouco mais comedida, né? Com moderação, como tudo na nossa... Gente, pode comer? É sério. O Francisco vai misturar açaí Pois com eu tô cerveja aqui, e água. eu tô Ele podando vai as fazer- pessoas, né, nas porções, aí tô com açaí e E uma uma cerveja, cerveja. né, assim, tipo, a canequinha super com a foto moderado, né? Super Agora- É, a moderado. canequinha. Vou até tirar Bota já aqui aí, a cerveja. tirou do plano, já foi, já ficou feliz, já animou. Pois já me Mas relaxei. provem aí. Sério, só que se quiserem também, se não quiserem, não precisa não, vamos depois. Só pra gente fazer um negócio aqui. É legal falar com açaí também, cariocas eles fazem festa. Eles estiveram no legal. meu casamento. Irado. Legal, Então, né? Eles botam lá, O vai. pessoal ó, tem vai. feito estações diferentes, né? Sim, 15 anos, aniversário, casamento e tal. É bem legal. Bem gostoso, hein? Muito maneiro. João,
É bom, hein? É bom? É bom. Vai, João. O João Aprovado, vem de hein? bike aprovou. Me fala uma coisa. Como que funciona esse teu esquema de viajar pra treinar, pra competir, e tua vida aqui com a tua escola e tal? Como é que você consegue administrar isso? Então, hoje, como eu já te disse, estou encerrando o ensino médio. Fui convidado por esse colégio para poder participar me chamaram, falou, não, vem estudar com a gente, vem finalizar o seu Eles te ciclo. convidaram? Sim, Fala sim. o nome então, gente. Então, agradecer ao Pense, Colégio Pense. Pense? Eles me Eu convidaram. fiz curso no Pense pra vestibular de medicina. Eles quiseram, inclusive, me colocar na Pra turma de medicina? medicina. Só que a turma de medicina é uma turma com uma carga horária muito grande. Falei, cara, pra mim não dá, e também eu quero Ah, educação teu foco, física, né, teu tudo, foco. Mas a porcentagem de aprovação de medicina do Pense é absurda. É mesmo. Eles são bem focados em relação a isso. Mas aí, quando eu fui fazer a matrícula, eu coloquei isso. Eu falei, gente, eu só preciso mudar um pouco o calendário em relação a avaliações e tudo, porque eu viajo muito. Você tem direito de fazer, tipo, segunda chamada, assim? Tem de segunda, Terceira? às vezes terceira. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não, mas aí eles já estavam cientes desde o início. Aí sempre me deu um amparo em relação a isso. Os professores também têm um carinho absurdo por mim. Eu me sinto muito bem em relação a isso. Então, a gente adequa tudo em relação à lesão também. Pensei nisso. A gente sempre colocou... Tem acessibilidade lá no teu colégio? Tem. Então, foi uma coisa que no dia da matrícula eu falei, cara, eu preciso só dar uma olhada no colégio inteiro. Aí eu dei uma olhada e perfeito, o banheiro é perfeito, a acessibilidade, são tudo incrível. Que legal. Não E- tem escada? Tipo, tem rampa? Tem rampa, parece a do Maracanã, ela é em caracol, Sim. assim, é muito maneiro. Que Descer legal. com a cadeira ali, pô, é irado. E como que é com teus amigos, assim? É. Eu cheguei no colégio esse ano, mas já me senti... Você foi esse ano que esse você mudou. ano, é. Nossa, foi o mudou último no aninho, terceirão ainda, Vou caraca. fazer só o terceirão lá, e puxado. Não é Imagina. puxado. Deus me livre, gente, tá no terceiro ano. Mas eles me acolheram como uma família. Eu gosto de todos ali. Não tem uma pessoa, não tem um funcionário nem professores que... não. Tanto que no meu aniversário, nesse ano, tinha professor, tinha inspetor, tinha meus amigos, tava todo mundo lá jogando bola. Todo mundo. Que maneiro. Falei, não, gente, que isso. Gosto de todo mundo gosta de mim. Me sinto muito, muito bem lá em relação a tudo. Que maneiro. Tem mulheres atletas que acabam tendo uma diminuição muito grande de gordura e elas acabam entrando em amenorreia, né? Que é aquela que elas não menstruam, elas não ciclam, não sai óvulo, enfim. Como é que faz? Elas ficam sem mesmo? Tem alguma forma da gente incentivar essa ovulação? Ou só engordando? Como é que é? É bom mesmo. Isso tem um nome, né? Que é a síndrome da mulher atleta. É uma condição em que a mulher ela para de menstruar, principalmente por conta de uma redução excessiva da gordura corporal, tá? Que acaba provocando alterações hormonais e no metabolismo dessa mulher. O problema não está nela parar de menstruar em si, né? Ela está no seguinte, porque essas alterações, elas também, por exemplo, aumentam o risco de lesão, pioram a qualidade de vida dessa atleta, né? Piora sono, Piora o rendimento dela? piora rendimento, né? Elas se sentem muitas vezes até mais E é como se deprimidas. fosse uma menopausa precoce. Será? De certa Pode forma, dizer? sim. Né? Então é uma condição que merece atenção. Né? Você imagina, né? Ele falou no início do episódio, eu não posso ficar doente. Né? O atleta, às vezes, ele perde 2 meses, ele perdeu a temporada, pô, de treinamento. Aconteceu isso na pandemia, né? Você ia pra essa Olimpíada agora. Então, me atrasou um pouco, o foco era realmente na verdade, era Paris 2024, a ideia. Ah, Só que não dá mais tempo. E também tem uma informação importante, que as 2 provas internacionais que eu tenho, que são meus títulos mais importantes, que é o Wings for Life, eles me convidaram para poder participar dessa prova que ia ter em 2020 no Peru, porque no Brasil é uma prova muito legal. Essa prova ela acontece simultaneamente no mundo inteiro, praticamente. Só que é difícil de ter no Brasil e principalmente no Rio. Mas as 2 que tiveram eu fiz e ganhei. Foi ser bicampeão. Isso. Aí eles me convidaram, Joãozinho, a mais próxima que vai ter de você é no Peru. Você quer? A gente te banca. Eu falei, vambora. Só que aí veio a pandemia e tudo aí. Que droga. E aí, fala.
Mas então aumenta, né, esse risco de lesão, piora rendimento. E aí nisso a pessoa pode, né, enfim, perder uma temporada. E a melhor forma de você tratar isso é possivelmente reduzindo o volume de treino, reavaliando a alimentação, né, dessas Aumentando a mulheres, ingesta de aumentando a carboidrato, ingestão. gordura também, Sim, nesse caso. a quantidade de calorias, né, de Caloria uma em geral. forma geral. A gente tem que pensar o seguinte, né? Muitas vezes essas mulheres, isso é muito comum, né, em mulher atleta, elas terem transtornos de imagem, né? Porque ainda hoje existe uma pressão estética muito grande nas atletas de esporte, né, feminino. Tanto que teve polêmica recente, né, sobre os uniformes Ah, é das verdade. jogadoras de vôlei, né, sobre os ângulos em que as fotos eram São tiradas. Então, assim, ainda Elas se existe... recusaram, né, a entrar na quadra de Exatamente. Então, short. existe uma pressão muito grande, né, sobre Que acaba entrando essa uma questão, erotização. essa questão estética, né, para atleta e tal. E até, fora até da estética também, uma preocupação de subir o peso, de perder agilidade, enfim. Então, muitas vezes, por conta de uma dieta restritiva, ela acaba reduzindo o percentual de gordura demais, provoca essas alterações hormonais e entra nesse crash, né? Com piora de performance, possivelmente lesão. Melhor forma, então, é melhorar a alimentação, diminuir nesse primeiro momento ou até parar, né, os treinamentos, porque o próprio overtraining, independente agora de ser mulher ou não, né, com síndrome da mulher atleta, ele normalmente não é por excesso de treino em si, é por alguma falha nos momentos de recuperação. Ou esse cara, ele não tá dormindo bem, tá treinando, beleza, mas tá indo pra noitada, tá bebendo muito, que é A o... cara do João, gente. Não, que isso. Fez uma cara aqui Não. agora. Tirou até o... O álcool, ele piora, né, a recuperação, ou então não está se alimentando bem, não está ingerindo bem líquido. Então, são esses pontos da recuperação que às vezes provocam uma síndrome de overtraining, não o excesso de treino em si. Legal você falar isso. Né? Então, esses ajustes é que vão fazer com que essa mulher depois retome os seus ciclos e saia E como desse que quadro. hormonalmente tem como... Tudo bem, ela já entrou com... Aumentou a carga dela de caloria, diminuiu o treino e continua sem ovular. Tem alguma coisa pra gente fazer pra estimular esse ovário? Existem até medicações para isso, tá? Para você dar um choque, né? Como Isso. as pessoas gostam de falar, né? Fazer ali uma carga para estimular a ovulação e aí depois essa mulher voltar a ciclar. Existe sim essa possibilidade, tá? Mas isso só no caso da mulher atleta, se houver um desejo pessoal dela de voltar a menstruar regularmente, por ela vai gostar de engravidar. achar, ou por um desejo de engravidar, enfim, aí sim. Mas se não houver essa demanda, a gente pode esperar o curso natural aí Entendi. dessa Você menstruação agilizar isso. voltar. Sim. Entendi. E o doping, a gente falou disso, eu queria... Como é que é essa... Você tem muito medo, né? Você perguntou se essas coisas pegam no doping. Eu tenho realmente as curiosidades, porque a gente tem um amigo aí que não cabe citar nomes, mas... mas que ele Não foi... é paciente da Nutrindo não, hein, pô. Começa não. com E, termina com... Não é nem carioca. Ele foi pego no doping, então no paraciclismo é muito difícil ter o doping. Mas quando tem, eles sempre chamam um ou outro. Como que é? selecionado. Como é que funciona isso? Como é que você faz sempre? Não, então... Como é que é o teste? Eu nunca fiz. Nunca Nunca foi nem me selecionado. chamaram. Eles chamam, sim, no dedo, ou vê que aquele cara tá um pouco alterado durante a prova. Aí falou, não, cara, vem cá, vem... Tem Vê se você tá denúncia? puro. Tem denúncia, assim? Tem. Vê se você tá puro. Tem denúncia também no meio do paraciclismo em relação à categoria. Porque a gente é dividido... A lesão tá muito baixa, tá muito em cima. Tem isso? Porque tipo, No a esporte gente... paralímpico, de uma forma geral, existe muita discussão, Existe. né? Do grau ali da Ah, sim. lesão, dele Se estar aquele numa cara tá categoria justo. A, B ou C, né? entendi. Porque senão ele vai estar competindo em desigualdade desigualdade com os com os outros. outros. Exatamente. Então, não é meu caso, eu fui classificado certinho.
No paraciclismo a gente tem as divisões por lesão e é dividido pela cor do capacete. A gente difere na hora das competições pela cor do capacete. Meu capacete é vermelho porque eu sou a categoria H4. H4 é a galera que tem controle de tronco, só que não consegue ficar, não sustenta, não anda de muleta. A galera da H5, a galera da 5 anda, usa a cadeira pra... Entendi. Então, H5 é o máximo, e H3, H2, H1, H1 e H2 são tetraplégicos, e a H3, a cadeirante, não tem controle de tronco. Então é diferido por lesões. E tem, às vezes, uma rixa. O fulano de tal tá na 3, era pra ele estar na 5, era pra ele estar na 4, por isso que ele tá ganhando tudo. Quem que faz essa classificação? Então, na primeira vez que você compete, tem uns médicos, um grupo de médicos da própria confederação de ciclismo, eles te chamam, te avaliam, aí é uma suspense, é horrível. Você vai lá, a pessoa te avalia, manda você fazer várias paradas. Não, tenta ficar em pé, tenta fazer isso aqui. Será que tem gente que mente? Que diz que tem. pode fazer um negócio e não faz? Tenta ficar em pé, aí o cara dá aquela de chavada e não levanta, Tem a né? galera, tem sim. Mas... Aí depois você sai e fala, e aí, qual foi o resultado? Não, depois você descobre. Aí você vai ficando mó suspense, aí depois você vai descobrir. Aí, não, tá certinho. Imagina, você tá na competição, você leva seu capacete vermelho e tudo, chega lá, não, pô, agora você é H3. Mas mudam assim, do nada? Não, então, eles te chamam pra ver se... E se achar que você tá classificado errado, tem as denúncias e tudo, aí manda você... Só que tem um porém. Se você for classificado lá fora, de alguma forma, você foi pra uma competição, um campeonato mundial em Berlim. Você vai lá, vai competir e a galera vai te testar, pra ver se você tá na categoria certa. Se lá você foi classificado de uma forma... Você classifica H4, agora esquece, você é H4 pra vida inteira. No Brasil, você nunca mais vai ser classificado. Se você tá classificado errado, esquece, agora você vai ser pra Esse sempre. selo internacional, ele Ninguém muda. realmente é válido, Isso. mais Nossa, confiável, é. então. Entendi. Incrível. Essa briga, então, né, esse questionamento sobre a categoria, ele parece, então, ser uma forma de doping muito mais usado no paraciclismo, pelo menos, do que medicamentos mesmo, né? Doping, eu só vi esse caso que aconteceu aí, Sabe mas qual era a substância? não faço ideia, eu não competia na época. Não, tá. Eu ia ver as competições só que não tinha idade ainda pra me federar. Já tinha bike, já tinha tudo, já tava treinando pra caramba. Porque o doping a gente pensa sempre em testosterona, né? Essas coisas Cara, assim. esse cara tava um cavalo. Era o quê? Ele tava um cavalo. Pô, ele tava muito forte. Puro ele não tava, não era creatina, não era Não, só não era, não. creatina. Tinha uma E a parada gente aí. lembra muito do SARM, né? Que nessa última Olimpíada teve um episódio disso, e aí levantou essa bola do SARM, né? Que é o inibidor, inibidor seletivo, né? Modulador de É o modulador, né, dos seletivo. receptores de androgênios, né? Por exemplo, a testosterona. Basicamente, essa classe, né, o SARM, ele vai aumentar o grau de afinidade, né, o grau de ligação da testosterona com o seu receptor, né? Porque não basta você só ter mais testosterona. Ela, para exercer o efeito dela, ela tem que se ligar a um receptor. E o SARM, ele faz isso. Mas não é a testosterona. Não é uma o- testosterona, mas ele é doping, É tanto que doping a atleta, eu não lembro mais o nome dela, acho que era de vôlei, se não me engano, ela caiu. Mas o que eu vejo, muitas vezes, é que os atletas, eles não sabem que estão tomando Aquela substância. uma substância que é doping, né? Hoje a lista de substâncias proibidas pela WADA, né, ela é muito extensa. E se esse atleta ele tem algum acompanhamento profissional, o próprio profissional ele tem que estar muito atento a essa lista, porque ele pode também estar recomendando, indicando alguma substância Que não é isso. e achar que aquilo ali não é doping. E quando esse atleta, às vezes, nem acompanhamento está fazendo, ele mesmo pode acabar usando essa substância. Mas os atletas mais calejados, você já vê que eles têm medo até de tomar antigripal, né? Eles ligam pro médico da equipe e tal. Eles são bem... Porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, E fica uma marca, né, na tua carreira. assim, exato, dá né? Dá Porque todo mundo sabe, não adianta. então eles são mais precavidos. Mas volta e meia, alguém acaba caindo. Assim, ao meu ver, eu posso ser um romântico, assim, um ingênuo,
Mas dos exemplos recentes que eu vi, eu acho que foi mais por inocência Entendi. do que por Erro má técnico. fé, porque assim, hoje eles sabem que vão ser testados, né? Ainda mais numa Olimpíada, é óbvio que ele vai ser testado e que vai cair, Sim. né? Então, é preciso estar muito atento, né? Nós que acompanhamos muitas vezes esses pacientes, né? Esses atletas que vão competir, né? Oficialmente, em indicar qualquer tipo de substância que possa ser considerado doping. Às vezes até, olha, beta-bloqueador pode ser considerado doping. Né? Você tem que ter uma Um justificativa. propanololzinho ali. Um propanolol. Você imagina, então, um cara que dá cardiopata. tiro. Um cara de tiro. O beta-bloqueador, ele vai dar para ele mais coordenação motora. Né? Então, isso... A gente É por nunca isso tinha que pensado a gente tem que nisso. pensar na individualidade. Por isso que você me perguntou assim, o que você dá para o atleta que te procura? Eu falo, depende de qual Depende modalidade ele tá. Óbvio que eu não vou dar um beta-bloqueador para o atirador. Que isso é doping, mas assim, só te dando o Gente, eu não exemplo. sabia mesmo que beta-bloqueador era doping. Pois é, Nunca pensei. ele tá na lista. Então, essas medicações, você tem que... O cara até pode fazer o uso eventualmente, né, desde que seja justificado. E normalmente você faz uma carta descrevendo o caso do atleta e justificando o uso daquela substância em detrimento, por exemplo, de outras, porque ele pode justificar, por exemplo, Por que que não tá o usando atenolol é um remédio de pressão, por Uhum. exemplo. Mas por que não pode usar outro remédio de pressão no lugar desse? Então, Entendi. você faz esse relatório e eles aprovam ou não. No MMA, a gente teve exemplo disso durante muito tempo com o TRT, né? A reposição de testosterona. Sim, ele podia ser um hipogonádico. Sim, até porque eles tomaram bomba a vida inteira, então, obviamente, Vão tá quando entrou hipogonádico. o antidoping no MMA, todos estavam hipogonáticos, né? Então, todos teriam ali indicação de usar. fazer TRT. Maravilhoso. Né? E ali, então, se criou muita discussão, né? Sobre o que seria o uso fisiológico ou suprafisiológico, que tipo de testosterona poderia ou não ser usada na reposição desses caras. Eu confesso que eu já tive muito paciente, né? Muito atleta de MMA. Hoje, perdão, hoje eu não tenho ninguém, então eu não acompanhei mais, mas se não me engano no MMA, eu acho que não está nem podendo fazer reposição. Nossa. Nem reposição está podendo, se E não aí, me engano. faz o quê? Então, E aí fica com hipo mesmo. Fica hipogonático. Caraca. João, você chegou na Nutrindo porque você tinha uma lesão, né? Isso. E aonde era a lesão no sacro? Região sacral? É. E era uma escara? Então, Conta um pouco dessa história um pra gente. pouquinho, não chegou a ser uma escara, era Era uma úlcera de decúbito, né? Isso, eu lembro isso. da foto. Eu fui, na verdade, eu fechei com a Nutrindo, aí depois eu já marquei a consulta com o Misa, aí fui lá, conheci, o Misa é muito gente boa. Ele é muito maneiro. Cara, Doidinho, né? ontem, doidinho. ontem ele tava revoltado lá. Aí ele virou pra mim, eu esqueci meu pior objeto de trabalho. Eu falei, o que você esqueceu, Misa? Ele, a minha arminha de água pra tirar no Pra tostes. tirar no Francisco. Aí eu falei, tá de brincadeira, né, Misa? Ele só... Ele é. Eu falei, não é possível. Pra vocês verem o que eu tenho que passar, né? É todo dia uma arminha, um Ele Nerf, fala, né? É. Mas aí fala da Então, lesão. aí eu fui no Misa, aí peguei algumas indicações dele e contei pra ele da lesão. Aí ele falou, João, então, você me pegou de surpresa, mas a gente vai dar tudo certo. Eu sou muito bom em lesão e vamos criar um grupo, não vou fazer nada sozinho, eu vou criar um grupo de grupos de médicos para ver qual é a melhor solução para ser tomada. Então, ele não vai lá, vai pra casa, tudo certo. No dia seguinte, ele mandou ele, João, já sei o que a gente vai fazer. A gente vai tratar com ozonioterapia. Aí eu falei, não, beleza. Aí depois ele me contou que todos os médicos entraram em consenso, indicaram a ozonioterapia. Então, a partir dali, eu nem conhecia. Gente, ozonioterapia é maravilhoso, cara. Todo Se a mundo gente... fala a mesma coisa. Essa história do João, vou te contar os bastidores, né? Primeiro, eu sou muito feliz de ter, né, proporcionado, viabilizado essa vinda do João para Nutrindo.
acho que está sendo transformador para as duas partes, né? Para Eu gosto você muito de estar lá. e para todos muito nós legal. ali. E eu estava no dia lá na clínica que o Misa atendeu o João pela primeira Tá. vez. Olha, ele saiu da... Aí eu cumprimentei, a gente até se falou até ali, depois o Misa entrou na minha sala frustrado. Ele falou, cara, você não acredita, tal. Fala, cara, o que houve? Eu passei 1 hora com ele falando sobre espinha. E aí faltou. É muito No doido. final ali que eu fui examinar, eu descobri uma úlcera de decúbito que a gente precisa tratar. E não tinha mais tempo. É muito doido. Mas essas coisas Eu contei pra ele acontecem, faltando né? assim umas 5 minutos pra ir Isso é- embora já. Inclusive, eu esqueci. tenho um negócio aqui. Uma coisinha, uma coisa básica. É. Mas isso é muito comum, É muito né? comum, em gente. consulta médica, a gente, às vezes, ficar falando sobre coisas que poderiam, né, ser resolvidas até mais rapidamente e no final aparecer um problema maior. Mas, e aí depois o Misael, que aliás, né, é muito importante da gente destacar. Eu acho que é o dermato com maior visão multidisciplinar É no mesmo. mundo. Ele é uma Né? pessoa absurda. é muito Ele gente boa. não olha, né, só para a pele do paciente, ele tem muito aquele conceito in-out, né, que se chama para ver como é que estão os hormônios, o metabolismo, os nutrientes daquele paciente que estão se refletindo, né, Ele é o dermato que mais na pede pele. laboratório do mundo. Pois Você é. pega um paciente do Misael, tem... Gente, mas o dermato pediu isso, pediu cromo, selênio. Que estranho. Pois é. Mas ele pede. Pois é. Mas então, ele levou, né, o caso do João, ele montou um grupo no WhatsApp, eu tô lá no grupo. Não cabe falar o nome do grupo. Né? Pois é, não dá. Ah, fala, gente, por favor, eu não tô no grupo. Eu quero saber o nome do grupo, pô. Eu não tô. Eu não sei, não tô. Fala É o nome do... grupo FODA. Ah, tá, entendi. Ele Tive que pegou soletrar. ali Só a nata. Só a nata. Entendi. Então a gente discutiu lá o caso dele e a gente chegou no consenso que o ozônio poderia ajudar. No caso dele, a gente Foi fez com uma venoso? ventosa, Ah, né? que legal. Foi uma Que o Misa quebrou ela ozonioterapia. 2 vezes. Quebrou, né? Eu tive que comprar Ainda- 3 ainda ventosas trouxe pro Dr. Misael prejuízo poder trabalhar. Para a né? equipe. Ele não conseguia levantar a maca. Aí a maca embolou no fio do ozônio, aí a parada aconteceu na primeira Ai, sessão. Jesus. Eu ria muito dele. E aí acopla, né, a ventosa ali na lesão e você ozoniza a lesão. Existem várias formas, apesar da mais comum, né, que o pessoal pensa logo quando a gente fala em ozonoterapia ser a grande autoemo, né, que é aquela venosa, existem essas outras formas. Tem retal Por exemplo, também, né? Falando em lesão, tem muita gente que usa ozonoterapia para pé diabético, né? Para lesão de Verdade, pé pra diabético. fechar a E aí lesão. tem uma botinha que você coloca, né? Uma bota de plástico, que aí você veda aqui um pouco abaixo do joelho e Que vai você liberando? ozoniza a lesão. Funciona muito bem também para úlcera de pé Porque a diabético. gente fica pensando só antibiótico pra esse cara, né? Tá com uma lesão lá no pé, uma lesão em qualquer lugar. Vamos usar antibiótico. Não, porque não tem vascularização ali. Então não vai chegar o E a remédio. minha tá Nesse praticamente sentido 100%. de cicatrização de lesão, é um conceito um pouco parecido com o da câmara hiperbárica, né? Aham. Que todo mundo sabe que funciona muito bem para úlcera, né? Sim. João, você virou meu ator? Soube disso? Você fez uma série por aí? Pode falar já tá disso? até sabendo, já. Já tô sabendo. Pode falar? Pode. Fez a série da Fernanda Torres? Então, eu tô pré-selecionado já vai começar as gravações e a assessoria, a Gisele, agradecer ela Gisele. novamente, ela conseguiu fechar essa Eu achei que já tinham parceria. gravado. Não. Parou por causa da pandemia? Teve isso? Então, eu acho que deu um problema interno lá em relação a... B.O. Fernanda Torres deu piti. Eu acho que foi negócio de documentação de menores. Porque tem muitos menores na série? acho que tem. Eu li o livro. Enfim, você já leu o livro? Não. Vou te dar. É muito legal o livro, caraca. Deve Ela ser conta a irado. história de 3 velhos. E aí ele conta o fim desses velhos, assim. É muito legal. Caramba. Ela faz também, eu acho. Ela botaram ela com uma maquiagem de velho e tal. Eu vi uns vídeos, assim. Irado. O livro é bem legal. Eu adoro Fernanda Aí Torres. tem essa série pra sair. Tem um doc também. Que vai Oi? um documentário que vai pro Globoplay. Tem um documentário também que a gente já gravou uma parte.
É sobre o quê? O documentário? Fizeram até meu pai falar, tá? Ele não fala. Nossa. Ele Não falou fala. pra caramba aqui, cara. Não, mas aqui, na ele câmera. deu uma palestra. E se ele vier aqui Atrás já... das câmeras, ele falou, né? Só a vozinha. Minha mãe falou pra caramba depois. Mas o documentário é sobre o quê? É sobre as pessoas com deficiência, fala sobre a minha vida, conta a minha rotina, mostra... É sobre você. Não, tem vários, Ah, tá. eu sou um dos principais. Dos mas- protagonistas. Exatamente, mas tem a galera com diversas... Tem nome já? Não tem. E mas vai pro Globoplay, que eu vi que Vai, no a Globo- princípio sim. vai ser vendido pro Globoplay. Vai. Vai, se Deus quiser. Poxa, que Pô, o cara tá famoso, hein? muito, cara. Não. Muito. Vem cá, João. Você tem na tua história, acaba tendo vários, às vezes, perrengues, né? Tu é cadeirante, tem um degrau ali na frente. E aí, o que você acha dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Do Brasil que a gente vive? Você, o que mais você sente dificuldade? Assim, como é que é? Preconceito? Fala aí. Então, é um ponto muito, muito importante que você tocou agora. Eu sempre gostei de fazer as minhas coisas sozinho, já que, pô, geral faz sozinho, por que eu não vou fazer? Mas eu também nunca me neguei a ajuda de ninguém. Pô, se eu precisar da ajuda daquele cara, eu vou pedir ajuda pra aquele cara, porque eu quero chegar até lá e acabou. Tu já pegou ônibus sozinho? Então, não, nunca peguei. Nunca, mas já usou aquele negócio que desce assim? A gente já usou? Acho que não, né? Não. Mas acho que a gente tem bastante coisa pra trocar ainda, porque tem os estabelecimentos, lojas, locais falsos acessíveis. Ah, Existe isso também. Aquela rampa que o cadeirante jamais conseguiria subir, independente. Muito Assim, inclinada, né? Exatamente. Que não tem um platô depois. Não tem um corrimão, o idoso também não consegue. Tem aquela rampa estreita que a cadeira nem sobe. Tem aquele banheiro adaptado, só que a cadeira não consegue fazer um jogo de lá dentro, sabe? Então tem os falsos, falsas verdades. E um ponto muito importante, que eu acho que é o que que eu tenho mais dificuldade, hoje eu tenho 18 anos, não dirijo ainda, em breve, mas em breve, eu tenho bastante dificuldade em relação à vaga de estacionamento. por quê? Porque tem gente estacionando lá que não é Exatamente, mentira. Exatamente. Sério? Sim, Nunca imaginei no isso. downtown, eu arrumei uma confusão, mas acho que foi mês passado? Nunca imaginei também. Acho que tem um mês. Várias vezes, porque a galera tá... Várias, não só em shopping frequentemente, mas já em mercado, já teve que chamar a polícia. Quebraram o carro do meu pai uma vez, chutaram não. o retrovisor. Uma confusão absurda, porque param na vaga de cadeirante, se acham certo, aí falam, pô, não, vou ali rapidinho. Esse rapidinho eu acho que é o Nossa. que mais me pega. Mas... Gente com cartão, não identificação, estacionamento. Uma observação importante é que o meu pai, se ele não tiver comigo, ele pode parar na vaga de cadeirante. É lei. É mais em mercado, se ele estiver indo comprar coisa pra mim. Pra você. Mas ele não para. Porque a consciência. Porque se chegar um cadeirante a 5 minutos tá ali. depois, que tá ali. Então ele nunca fez. Mas é a coisa que a gente mais precisa aqui no Rio, Brasil. Tudo. Sempre tive problema com isso. Com essa Com consciência, a essa população pensar, conscientização. Isso, ter essa isso, empatia. isso. Sempre tive. E já rolou preconceito, assim, alguma coisa? É vocabulário, às vezes, assim, ai, tadinho, não consegue, não sei o que. Cara, Colocar inferior, você sente isso? eu nunca tive problema, realmente, nunca tive problema com preconceito, com nada em relação a isso. Mas, às vezes, aquela pessoa vem te perguntar de uma forma diferente, sabe? Tipo, precisa de ajuda e tudo. Eu sempre fui muito, muito respeitoso. Se eu precisar de ajuda, como eu disse, eu realmente vou pedir ajuda. E se você vier me oferecer ajuda eu precisar, eu vou aceitar sem nenhum problema. Porque eu quero chegar a determinado local e eu vou chegar e acabou. Mas... Não, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu brinco muito comigo mesmo, né? No paraciclismo. Você imagina como é que é 90 cadeirantes reunidos num congresso antes do pré-pro. Cara... Tem um lá, não vou citar nome, mas tem um lá que ele não tem Ele as não duas tá citando o pernas. nome de ninguém, gente. Ele não tem as duas pernas. Então ele anda com as duas pernas mecânicas. Cara, ele parece um pinguim ainda. Ele anda assim. Aí fala, vamos jantar, vamos todo mundo jantar, vamos. Não, mas o fulano de tal não vai não, porque ele vai demorar muito e vai ficar atrasando a gente. Aí deixa o cara lá e a gente mete o pé. Cara, houve essa zoação. Realmente, ela existe, mas... E é saudável, né? É saudável. Vocês acabam- Melhor forma, às vezes, da gente enfrentar as dificuldades é rir da gente Eu acho mesmo, também, né? Exatamente. Eu acho É também. fazer piada da nossa própria Da nossa situação, né? Eu acho também.
É a melhor coisa. Francisco, você é um cara que tá super... Eu vejo você como um cara muito bem sucedido, assim, eu te admiro muito mesmo, de verdade. Vejo você como família, um paizão, um esposo e consegue gerir aquela empresa, né? Que é aquela nutrindo muito bem, assim. Como é que você sabe? Você para, às vezes você pensa e fala assim, você só aproveita aquilo. Tem uma frase muito boa que eu gosto que é não gastar a vida tentando ganhá-la. Eu fico sempre pensando isso. Porque a gente às vezes fica naquela, tentar sempre, fazer aquilo, fazer aquilo. Às vezes você para e usufrui do que você construiu. É um desafio, né? Porque mesmo eu reconhecendo, né, que o que eu já conquistei, o que eu já alcancei, eu quero mais. Eu tenho essa ambição de crescer ainda. Mas ao mesmo tempo você tem que aproveitar, né, aquilo que você já conquistou e aproveitar também a vida, aproveitar teus filhos, tua família, porque passa, né? Eles hoje, um tem 11, o outro tem 6. Os dois rubro-negros vão comigo pro Maracanã. E quando não vão, a gente vê junto. Me embarreiraram, eu ia para Guayaquil, não vou porque eles falaram que querem ver a final comigo, né? Do Flamengo na Libertadores. Eu fui nas outras duas recentes aí que tiveram. Você foi na de Lima? Fui na Lima. Irado. Tava lá. Gente, eu tô boiando nesse papo de futebol porque eu não tenho nada de futebol. Não. Eu invento que eu sei. A Lima foi a final 2019. do Flamengo de 19, que o Flamengo ganhou a Libertadores, né? Ah, foi Aí o dia eu do meu tava lá. casamento. Que foi o dia mais feliz Foi da minha no vida. dia do meu Teve casamento. 3 pessoas, né, no seu casamento. Meu avô estava na primeira fileira do negócio, porque ele era avô do noivo, então ele tinha lugar marcado com uma televisão, um Mas celular você queria o quê? e o fone. e eu olhava pra ele do altar assim, ele só fazia assim. E na hora do gol? Então, não teve gol na época, na hora da cerimônia, não teve gol, deu foi sorte. 1-0. Sorte, hein? Foi 2-1. 2-1, de Mas foi virada. os dois muito no final. Muito próximos, Então, na cerimônia não teve gol, e eu tava com medo disso. Mas não teve, daí foi bom. E aí eu só olhava pra ele assim, porque eu tava ouvindo o radinho do altar. Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo aquele negócio. E eu olhava pra ele assim, ó. A cerimonialista foi lá e falei: dá pro senhor abaixar só um pouquinho, porque tá atrapalhando o casamento. Mas que azar, hein, que você deu no dia da Foi final, no dia. né? Perdi alguns convidados, mas foi muito legal, assim, a galera foi, curtiu, aí depois ganhou, ainda bem que ganhou, porque aí foi festão. Depois a galera relaxou, né? Mas enfim, né? Eu tenho que aproveitar também o momento, né? O presente. Então é um desafio. Eu não sei te responder. Eu provavelmente não tô na proporção ideal, porque eu ainda tô terminando o mestrado, né? Tem a empresa, tudo. Então a gente falta tempo, né? E eu também gosto muito de esporte, né? Pratico Você esporte faz muito, né? todo dia, praticamente. Eu brinco o seguinte, né? Você vê que ele foi fazer educação física, né? Eu sou médico e trabalho muito com essa parte. Não existe filho de chocadeira. Se você tá trabalhando com aquilo ali, é porque aquilo ali fez parte da tua vida, você é ligado àquilo ali. Então, o esporte, ele sempre teve muito presente, assim, na minha vida. Eu sempre gostei de jogar, sempre tive aptidão também para jogar diferentes esportes. Então, eu tenho esse compromisso, vamos dizer assim, com a atividade física, família, negócio, e procurar o equilíbrio, mas quero crescer ainda mais. Mas você tá mais tem que descansar um pouco mais. Tem que descansar mais. Tem que fechar um pouco essa agenda, dar uma viajada. Eu vou viajar agora, olha, vou sexta-feira agora, vou ficar 10 dias fora, descansando na Argentina, Buenos Aires e Mendoza. Mas você vê, eu vou ficar essa semana que vem agora fora, a Evelyn já me deu bronca, cara. Mas a Evelyn também, né? A Evelyn quer todo mundo ali, todo dia trabalhando. Quando eu viajei, ela me deu uma bronca. Mas não vai voltar nunca? Mas deixa eu viajar um pouquinho. Eu, o Guilherme e o Igor, a gente brinca que a gente tem muito orgulho de trabalhar na empresa da Evelyn, sabe? A gente gosta muito. Explica quem é a Evelyn. A Evelyn, ela é a nossa gestora, né? Ela e quase mãe. É a dona da toda na Nutrindo, entendeu? Ela
Não, eu tô brincando aqui, até um momento legal para render assim, todas as homenagens para Evelyn. Se hoje existe um Instituto Nutrindo, com certeza isso só está sendo possível por conta dela, né? verdade. Ela é nosso braço direito e esquerdo. Então ela faz essa parte da gestão comercial, enfim, tudo. E E é muito reclamou boa, pra né? chuchu de eu ficar essa semana fora, mas mesmo assim eu assinei minha carta de alforria E comprou a passagem e foi. e tô indo sexta-feira e volto na segunda. Maravilhoso. A Evelyn, o programa, inclusive, está acontecendo porque a Evelyn permitiu. Fui lá e Pois falei, é. Evelyn, vamos fazer a segunda temporada? Ela, vamos, lógico, vambora. Então vamos. Gente, pra fechar, a gente fecha com uma pergunta. Não é tão Enem, tá? Não é tão difícil, é mais fácil. Se vocês pudessem passar uma receita pro mundo inteiro, uma coisa que você acha que o mundo tá precisando, se você fosse médico, você já é, mas se você fosse um médico e pudesse escrever, fazer uma receita assim pro mundo, que o mundo inteiro fosse usar, não precisa ser só remédio exatamente, pode ser qualquer coisa, uma coisa que você acha que o mundo precisa, o que seria? Eu acho que o bem ao próximo é a principal coisa que a gente precisa passar. Então, independente se... Aqui, um exemplo. A gente vai... Primeiro episódio da nova temporada vai ser publicado. Então, se a gente alcançar e conseguir mudar a vida de 3 ou o pensamento de 3 ou 4, 5 pessoas já é o suficiente. Porque no próximo a gente pode alcançar 10, 20. Então, se a gente conseguir mudar a zona de conforto, a pessoa amanhã eu vou acordar melhor. Hoje eu vou dormir melhor para acordar amanhã melhor. Ter um dia no trabalho melhor, depois fazer alguma atividade física. Então, mudar a cabeça de algumas pessoas, tirar ela da zona de conforto e o mundo lá fora que a gente precisa explorar, que é gigante, é incrível e é para todos. Com certeza, pelo menos 3 pessoas não estão mais parando em vaga de deficiente, tenho certeza disso. Pô, no mínimo. No mínimo 3 3. pessoas não. E você, Franciscão? Pensando em saúde, o que você diz? Qualquer coisa, uma coisa que você acha que o mundo tá precisando. Que você acha que se você pudesse pegar a tua caneta e teu receituário e tu botar. Pode ser, sei lá, qualquer coisa. Clonazepam, umas gotinhas, uma chuva de clonazepam. Olha, eu acho que as pessoas estão precisando viver mais o momento presente, sabe? As pessoas, elas vivem muito ansiosas, sempre porque elas estão no lugar, mas estão com a cabeça em outro. Parece que ela nunca está com a pessoa que ela gostaria de estar. Tá sempre Se eu tô com você, eu tô mandando mensagem para ele. Mas se eu tivesse com ele, eu ia estar mandando mensagem para você. Você tá sempre com a cabeça em outro lugar, né? Isso cansa, isso angustia, né? Então, eu acho que as pessoas têm que viver mais a vida. Ali, o agora, o lugar onde elas estão, né? E não só ficar vendo o mundo através da tela de celular e viver a vida de outra pessoa, ou sempre estar falando com pessoas que não estão ali. Valoriza quem também reservou o tempo para estar ali contigo, né? Então, esse é um dos pontos em que eu observo muito que as pessoas estão uma forma que as pessoas estão vivendo, e que eu acho que elas de repente deveriam mudar, buscar melhorar. Vai fazer muito bem para elas. Muito legal. Valorizei muito meu tempo com vocês hoje. Gostei muito, de verdade. João, com certeza foi... É chato falar porque parece tudo isso, né? Toda hora que alguém fala com você, deve falar, você é uma inspiração pra mim. Mas realmente é uma inspiração mesmo. Acho que você é super jovem, acho que tem muita coisa pra crescer ainda. Um baita atleta, quero estar torcendo por você, com certeza. Obrigado pelo convite também, foi um prazer. Que isso, foi ótimo. Franciscão, nos esbarramos lá na Nutrindo, trocamos paciente, trocamos dúvidas. E obrigado mesmo por ter conseguido um espaço para vir aqui. E é isso, acabamos por aqui. Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu!